E aí, pessoal, a pergunta: como está o sentimento do torcedor diante do fracasso do Grêmio? A procura por ingressos, o pedido de Alberto Guerra, o pedido de Renato. Vamos falar da torcida, do sentimento do torcedor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Quero chamar a atenção de vocês para Baterias Duran. O melhor preço do mercado. Você precisa conhecer Baterias Duran. Bateria de moto, bateria de carro, balança digital, painel solar, carro elétrico, tudo. Pensou bateria, pensou Baterias Duran. Siga no Instagram Baterias Duran. Entenda que aqui você tem uma empresa que é sólida, que há muito tempo está no mercado, que tem lojas físicas, que tem também um site muito legal com promoções importantes, porque é Black Friday. Então, Baterias Duran. Pensou Baterias Duran. Esses dias eu e o Vaguinha em uma loja lá na Zona Norte e você, se for lá, vai trocar teu óleo, vai arrumar teu carro, vai deixar tudo pronto, porque Baterias Duran é atendimento e é excelência. Gente, vamos falar um pouco de algo que está preocupando muito o ambiente do Grêmio, que é a postura do torcedor diante do fracasso. Gente, primeiro que eu acho essa uma das reflexões mais importantes que nós podemos ter. Você já parou para pensar por que você torce para o Grêmio? É difícil de explicar. Tu diz, eu torço para o Grêmio porque meu pai torce, meu pai me levou para o estádio, eu torço para o Grêmio porque eu gosto do azul. Eu não sei o que é não ser gremista. Eu não sei, eu não consigo entender como que alguém não ama o Grêmio. Mas é claro que esse é um pensamento meu, porque tem o torcedor do meu irmão, é torcedor do Inter, e deve ter o mesmo sentimento. Essa é a relação, a curiosa relação de paixão pelo clube. E diante dos fracassos, a gente precisa posicionar algumas coisas. O técnico Renato usa a seguinte expressão: vou falar com a torcida para saber tal coisa, vou falar com a minha torcida. Gente, vocês já pararam para pensar que a torcida do Grêmio tem criança recém-nascida, tem pessoas acima de 100 anos, tem gente que mora no Moinhos de Vento e gente que mora em bairros mais humildes. Tem gente que mora no Japão e torce pro Grêmio. Tem gente que mora em Uruguaiana e torce pro Grêmio. Tem pessoas que gostam de ir ao estádio, tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que estão em situações completamente diferentes, alheias, ligam o rádio para ver o jogo, para ouvir o jogo, ou para ver o jogo na TV. E tem outras que acordam de manhã e veem tudo, até dormir. As pessoas são diferentes, mas elas têm um objetivo. Um objetivo. Que no final disso, o Grêmio vença. E isso é que faz dela torcedor do Grêmio. Só torce pro Grêmio quem ao final quer que o Grêmio ganhe. E é isso que esse canal faz. E é isso que a gente movimenta. Vocês já pensaram que a única coisa que faz ou que une a nossa paixão é, no final, o Grêmio estar bem? É isso. Todo o resto é distinto. Tem gente que vai para o estádio para vaiar, tem gente que vai para o estádio para aplaudir tudo, tem gente que vai para ficar em silêncio, tem gente que vai só para ficar sozinho. Mas no final, existe uma situação. Se o Grêmio ganhar, todo mundo vai gostar. E isso é que faz com que, de alguma maneira, todas essas distinções entre as pessoas se unam. No final, o Grêmio tem que ganhar. Porque esse é o movimento. O movimento da paixão. A paixão quer que dê certo. É fantástico isso, né? Então, quando alguém pede a minha torcida, não existe tua torcida. Não existe alguém que domine essa torcida. Porque essa torcida quer um objetivo, mas por caminhos completamente diferentes. As pessoas pensam diferente. Tem uns que gostam do presidente, tem outros que não, e tudo bem. Tem uns que gostam do Renato e outros que não, e tudo bem. Porque lá no final a gente quer ganhar. Claro que existe no meio do caminho, e esses caminhos são distintos,
Existe um embate. Pô, vocês estão pensando mal pro Grêmio, vocês estão pensando bem pro Grêmio. Mas no final, prestem atenção, isso é uma aula de sociedade. Se fosse assim na política, nós seríamos melhores. Porque na política uns escolhem os petistas, outros escolhem os bolsonaristas, e quando eles perdem, eles secam uns aos outros. No futebol, não. Eles perdem porque o Renato é o treinador e eles não queriam, mas no final eles querem que o Renato ganhe. Vejam a diferença. E aí está o fascínio desse negócio. Aí está o fascínio. Agora, por exemplo, a Arena informou que mais de 18 mil torcedores já adquiriram ingresso para o jogo de domingo. Por quê? Porque o torcedor quer a vitória. Claro que lá entre os 18, e vai ter mais de 40 mil, entre os 40 mil, e eu vou estar lá, tem quem vai vaiar o Renato, quem vai aplaudir o Renato, quem vai vaiar o Alberto Guerra, quem vai aplaudir o Alberto Guerra, quem vai ficar em silêncio, quem vai chegar na hora para não ouvir nada, quem vai sair antes porque está nervoso. Tem de tudo. Mas não tentem tirar essa essência. Não tentem trazer para o ambiente do Grêmio uma ideia de que precisa ser desse jeito. Não. Não precisa ser desse jeito. Ninguém consegue explicar a paixão pela camisa do Grêmio, como de qualquer outro clube de futebol. Ninguém consegue. Então não tentem dizer como o torcedor do Grêmio precisa fazer. Ou quem não pensa como eu não é torcedor do Grêmio. É também, porque não precisa pensar igual às pessoas. Não há necessidade de lutar por algo que é muito maior do que a gente. Entendam o poder da paixão pelo Grêmio. Entendam o que isso quer dizer. E saibam que lá no fundo, lá no coração, tem algo inexplicável que é amar o Grêmio. É chorar quando o Galato pega o pênalti, que me arrepia só de falar. É chorar muito quando o Anderson entra e quando todos aqueles gremistas que a gente não conhece pulam de alegria. Vocês acham que ali naqueles gremistas que vibraram com o gol do Grêmio na final da Libertadores, vibraram porque o gol era de um time treinado pelo Renato? Claro que não. Claro que não. E quem fez isso também é preciso dizer, não podemos condenar. Por quê? Porque muitas pessoas torcem pelas pessoas. Mas no momento que essas pessoas saírem do ambiente do Grêmio, elas vão sair também e vão seguir torcendo. A Europa, a gente está vendo esse fenômeno. O fenômeno na Europa hoje é que os clubes perdem os jogadores e parte da torcida segue esses jogadores. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Por um motivo muito simples. Nós amamos algo que é muito subjetivo ainda. Poucas pessoas explicam o amor por um clube de futebol no Brasil. A origem desse amor. Porque ela também é diferente. Para muitos a memória é afetiva, para outros não. Para muitos o vencer ou perder, para muitos o grupo na escola, ninguém explica. Mas depois que tu é mordido pela paixão por um clube de futebol, curiosamente tu nunca mais muda. Tu muda tudo, mas tu não consegue tirar, por mais que tu busque isso, a paixão por um clube de futebol. E está aí a mágica do que eu estou falando. Permitam que as pessoas pensem diferentes. Permitam que a expressão torcida seja plural. Nunca falem em nome de uma torcida. Eu fico muito incomodado quando as pessoas dizem, tu é o representante. Não. A torcida do Grêmio não é representada. Porque ela é diferente. A única coisa que eu posso, de alguma forma, em algum espaço, é dizer, eu torço pro Grêmio. Só. Porque a minha opinião, para que o objetivo final de todos, que é ganhar o Grêmio, ganhar lá no fim, essa é completamente diferente. Então, tudo que eu falo, eu posso apenas conversar com o espelho. Quer dizer, eu penso dessa maneira.
Eu penso dessa maneira. Tem uma expressão que usam muito na política: todo mundo está dizendo. Todo mundo está dizendo. O que é todo mundo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Isso, às vezes, quando se trata de comportamento de torcedor, se coloca também no ambiente do Grêmio. A torcida está pedindo. Que torcida? O que é a torcida? A torcida está querendo ganhar. Fechou. Todo mundo quer ganhar. É a única parte. Como a torcida quer ganhar, uns querem com o Renato, outros querem sem. Uns acham que o Renato está fazendo mal, outros acham que o Renato está fazendo bem. E aí? Quem ganha? Quem ganha? Ganha quem é eleito muitas vezes em cima disso, e aí a maioria decide se ele deve fazer. O presidente Alberto Guerra ganhou com esse preceito e está cumprindo o que fez para ganhar. Ele queria esse modelo de Grêmio, que eu discordo totalmente. Totalmente. Para mim, estão diminuindo o Grêmio. Para mim, estão diminuindo. Para mim. Só para mim. Então, quando perguntarem para vocês sobre o que pensa a torcida do Grêmio, entendam, a torcida do Grêmio é gigante e ela não tem como pensar igual. Ela tem como ter maioria ou não, só isso. E na hora de apoiar, a gente está vendo, o torcedor do Grêmio quer que no final ganhe, com o Renato ou sem. Domingo, 45 mil vão levar o Grêmio à vitória, porque ninguém é maior do que a torcida do Grêmio. Até por isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.